Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal With Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, e vamos aqui prosseguir, tá? Com o nosso projeto aqui Code Pizzaria, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó. Na aula passada, a gente criou aqui a nossa estrutura, tá bom? A gente criou a nossa pastinha Components, onde a gente criou aqui os nossos componentes, Cart Button, Cart Item, Footer, Header e Menu Items. A gente também criou na pasta App uma pastinha API, né? Com o Page, aqui onde a gente vai colocar o nosso JSON, tá? Que vai simular ali o banco de dados, né? E a gente fez o nosso carrinho também, que é onde vai renderizar, tá? A nossa página do carrinho, tá bom? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal, ó. O que a gente vai fazer aqui, tá? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa aqui, a gente vai primeiro instalar a biblioteca de ícones, tá bom? Então, pra gente não perder muito tempo. Então, vamos parar aqui, vamos só ver aqui, ó. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, ó. Table Icon NPM. Cuidado aqui, pessoal. A gente tem o NPM aqui, ó, o Table Icons, e a gente tem o Table Icons React. Cuidado, a gente vai pegar esse que tem aqui, o React, tá? Ó, não é só esse aqui, ó. Não é esse aqui. É esse aqui, ó. Table Icon React. Você vai fazer o seguinte, ó. Tá aqui o comandozinho, ó. npm install Table Icon React. Você vai copiar ele. Você vai vir no seu terminal aqui, ó. Vamos parar aqui, ó, a nossa aplicação, tá bom? Vamos dar um CLS para limpar. Vamos colar aqui esse comando para instalar a biblioteca React Icons. Então aqui pode demorar um pouquinho, tá bom, pessoal? Então vamos aguardar. Então, pessoal, tá aqui, ó. A gente baixou, acabou de baixar aqui, de instalar, né? A nossa biblioteca de ícones, tá bom? Se a gente vir aqui no pack.json, vamos baixar um pouquinho. A gente vai ver aqui, ó, é o Table Icon React versão 3.19.0. Então tá instalado a nossa biblioteca e pronto para usar, tá bom? Já vamos deixar aqui, pessoal, vamos deixar aberto aqui, ó. Vamos entrar aqui, na verdade. Se você vir aqui, você vai direto pro site, tá? Do Table Icons. Então vamos deixar ele até aqui aberto, que a gente, no decorrer aqui, vai usar alguns ícones aqui, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso Hello World aqui, tá bom? E aqui tá o projeto que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, primeiro, vamos por parte, tá bom? Isso é um projeto que requer muita atenção, tá? Então vamos lá, ó. Vamos por parte. Vamos criar primeiro essa parte do header, tá bom? Então vamos criar primeiro o header da nossa aplicação, depois vamos criar o footer da nossa aplicação, tá bom? E depois, se nessa aula não der, depois nas próximas aulas a gente criando aqui essas partes aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Então presta muita atenção, tá, pessoal? Essa aula vai ser bem interessante, tá? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa, o que a gente vai fazer? Aqui em Components, a gente já tem o arquivo header tsx. Então, vamos criar esse header. Vamos já criar o header aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Ó, vamos apagar isso aqui e vamos usar a nossa tag header. Olha só que interessante, tá? Vamos usar a nossa tag header. Aqui tem uma sacada interessante, pessoal, que se você prestar atenção, a gente está usando um background image. Tá vendo? Essa imagem grande aqui, ó, que tá por trás, é um background image, tá bom? E por cima, a gente tem esse conteúdo aqui, ó, que no caso é a nossa logo, o nosso título, descrição, etc. O nosso carrinho aqui também. Ok, claro, o carrinho é outra coisa, tá? A gente vai ver mais na frente. Muito bem, então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, com Tailwind CSS. O Tailwind CSS, ele é um frameworkzinho, tá? Que a gente consegue ser produtivo. Então a gente não usa, usando aqui o Tailwind, a gente não usa CSS puro mesmo, tá? A gente vai usar esse frameworkzinho que vai ajudar. Então o Tailwind CSS, ele tem classes definidas. Um exemplo, para mim usar o Tailwind, eu tenho que fazer class name. Claro, o Tailwind já está instalado bonitinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele já vem integrado com o Next, tá? Em vez de você colocar aqui, ó, class, e colocar aqui content, o nome da classe, para ir estilizar, tá, lá no CSS, você não precisa. Você já tem as classes aqui predefinidas. Um exemplo, aqui no meu header, eu vou trabalhar com a minha imagem aqui, no meu header, o meu conteúdo do meu header, ele vai ter uma posição fixa. Que se você prestar atenção uma coisa, aqui no nosso site, ó, o meu conteúdo aqui, ó, eu consigo rolar, mas essa imagem, com esses conteúdos aqui, ó, esse banner, ele não rola, tá? Ele é fixo. Então é isso que a gente vai fazer. Então como é que a gente vai fazer isso aí?
Ó, vamos lá, usando Tailwind. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o meu header é fixo. Então, como é que eu faço? No Tailwind, eu faço fixed, ó. Em vez de eu colocar aqui, ó, position, fixed, eu uso só o fixed. Tá vendo como é muito simples, é muito fácil trabalhar com Tailwind, tá? Aqui eu vou usar um Z-index de 40. Olha só, aqui é como se eu estivesse colocando Z-index 40. Ó, se eu passar o mouse em cima, ele até mostra qual a propriedade do CSS. Olha só que interessante, o Z-index. Esse Z-index, pessoal, significa que ele é uma camada acima, tá? Então, quando eu coloco o Z-index, ele vai sobrepor outros conteúdos por cima, tá? Então a gente vai entender isso aqui. E eu quero dizer que ele tem uma posição top 0, eu quero que ele vai topar no 0. No left, eu também quero 0. No right, eu também quero 0. Então ele vai ficar colado em cima, esquerda e direita, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, um shadow aqui, que é a sombra do caso do meu header aqui, é uma sombrazinha, tá? Eu vou colocar o 2xl aqui, ó, que é uma medida aí, como se fosse 1536 pixels. É a sombra que ele vai ter. No caso, se você ver aqui aqui no projeto aqui, ó, perceba que ele tem uma sombra aqui, ó, meio que uma sombra, tá vendo, ó? Ele tem uma sombra meio aqui, ó, tá vendo as cozinhas, ó? Entendeu? Então é isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Ainda não vai funcionar ainda, vamos devagar. Então vamos lá. Ok. O que é que eu vou fazer aqui ainda, pessoal? Eu vou dizer que eu vou ter um padding aqui, ó, na verdade, ó. Eu vou ter um padding aqui, ó, padding. Para mim usar o padding, pessoal, no Tailwind, eu só faço assim, ó, P, traço, e aqui eu dou a quantidade que eu quero. Então isso aqui seria, se eu passar o mouse em cima, ó, um padding de um rem. O Tailwind, ele trabalha com medidas rem, tá bom? Que seria, no caso, um rem é igual a 16 pixels. Eu vou colocar também aqui um text center. Muito bem, ok. Então a gente tem o nosso header. Agora a gente, pessoal, tem uma sacada interessante, que é o seguinte, a gente está usando, se você prestar atenção, a gente está usando um background image. Por quê? Porque eu quero usar a imagem como fundo, olha só. Então eu vou usar o background image. Como é que a gente faz aqui? Como é que eu vou fazer? Ó? Aqui dentro ainda, ó, eu vou dar um style, e aqui dentro eu vou usar as minhas propriedades do background image. O primeiro, background image, olha só, background image. Aqui tem uma sacada interessante, é o seguinte. Se você ver no nosso projeto aqui, ó, ele tá faltando aqui uma pasta, tá? Que se você for ver, quando você vai trabalhar com React puro, ele já cria uma pasta chamada public aqui. No caso, no nosso não tem. Como é que a gente vai fazer? Vamos criar essa pasta, ó. Então vamos aqui, ó, new folder, e vamos colocar public, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho uma pasta, eu tenho uma pasta public. O que é que eu quero dizer com isso? Essas imagens, pessoal, que você tá vendo aqui, ó, todas essas imagens, inclusive aqui, ó, essa logo, tá? A gente vai colocar dentro da pasta public. Então eu tenho uma aqui, ó, deixa eu procurar aqui, ó, no meu computador, eu vou procurar aqui uma pastinha que eu tenho os meus arquivos, as minhas imagens, tá bom? Ó, então eu tenho aqui, ó, as minhas imagens, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas imagens e vou jogar para dentro da pasta public. Deixa eu só selecionar tudo bonitinho. Ó, vou jogar para dentro da pasta public. Ó, vou jogar lá, ó, 19 imagens, ó. Tá vendo? Ó, inclusive, eu tenho aqui a minha logo, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma logo aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, então, buscar essa imagem. Então, a gente vai colocar, ó, URL, tá? Ó. Então, URL. Aqui a gente abre parênteses, fecha parênteses. E aqui a gente dá um barra. Quando a gente dá um barra, a gente já vai pegar direto lá da public. Só lembrando, pessoal, que aqui eu vou pegar, não é a minha logo, mas o banner, a imagem de fundo. Então eu faço o seguinte, ó, a imagem de fundo é essa daqui, ó, que a gente vai usar, ó. Então, banner 3, eu renomeei como banner 3, ó. Tá vendo? Ó, essa aqui, ó. Então vamos lá. Então como é que a gente vai fazer, ó? Barra, banner, traço 3, ponto, deixa eu ver o que, sei lá, qual formato. PNG, formato PNG. PNG, olha só. Depois eu vou usar outra propriedadezinha aqui, que é a background, ó. Background sizer, ó. Background size. Background size. Aqui, ó. E o que é que eu quero dizer? Eu vou dizer que ela é cover, tá, ó. Cover. E eu vou ter ainda background position, né? Aqui, ó, position, background position. Aqui, só aqui, ó, position. E eu vou dizer que ela essa imagem eu vou centralizar ela no centro. Então, center. No caso, o background size cover significa que eu quero deixar a imagem toda, cobrir todo ali o meu conteúdo com essa imagem, tá?
o espaço com cover. E o centro eu centralizo no meio, tá bom? E depois eu vou ter uma altura. Height. Eu vou colocar 300 pixels. Tá bom? Ok. Se a gente for ver isso aqui, ó. Primeiro, pra gente ver isso aqui, pessoal, a gente ver esse componente, a gente precisa chamar o nosso componente header lá no nosso page, na home principal. Então, é uma página que renderiza do lado do servidor. Então, vamos aqui no page. Aqui, ó, perceba que eu tenho um hello aqui, um hello world. O que é que a gente vai fazer? Eu vou só colocar aqui, pessoal, um class name e vou dar um mt margem top de 80. Tá? 80 que seria 320 pixels. Então, 320 pixels, tá? E aqui dentro eu vou chamar o meu header, ó, meu header. Ok? Já importou lá pra mim, ó, o meu header. Por quê, pessoal? Pra mim chamar um componente, pra mim ver o header, eu tenho que chamar ele aqui no componente principal, que é o home, tá bom? Então, se a gente for ver isso aqui, ó, vamos ver aqui uma coisa. Vamos atualizar a página, ó, vamos atualizar. Ah, pessoal, eu preciso rodar a minha aplicação, né? Que eu tinha parado para instalar a biblioteca, né? Eu tenho que, tenho que rodar a minha aplicação, né? Então, npm run dev, que eu tinha parado a aplicação para instalar a biblioteca, tá? Agora sim, ela vai rodar aqui na porta 3000. Agora sim, vamos lá. E tá aqui, pessoal, ó. Show de bola, tá vendo? Então tá aqui a nossa... já tá começando a pegar o jeito aqui a coisa, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Outra coisa interessante, perceba, pessoal, a sombra aqui, ó. A sombrazinha, tá vendo? Aquele shadow, ó, aqui, ó. Essa sombra aí, tá vendo? Então, beleza, a gente já tem aqui o background image, que no caso é a nossa imagem de fundo aqui, do nosso header, tá bom? Então vamos voltar no nosso header. Agora é o seguinte, ó, aqui dentro do header ainda, tá? Deixa eu só afastar isso aqui, assim. Aqui dentro do meu header, pessoal, deixa eu só quebrar isso aqui pra cá. Isso, ok. Ok. Ainda dentro do meu header, a gente vai fazer o seguinte, a gente agora vai criar o conteúdo que vai pegar... aqui, ó, o conteúdo que vai pegar, que vai pegar aqui, inclusive, essa imagem, essa logo, esses conteúdos, a descrição, tá bom? Então, tudo isso aí a gente vai usar aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar uma div, olha só que interessante. Essa div, eu vou dar o seguinte, eu vou dar uma classe name para ela, uma classe, vou dizer que ela é um display flex. Olha só que interessante, pessoal. No CSS puro, a gente coloca display e coloca flex, né? No caso, aqui no Tailwind, não precisa você colocar display, você só precisa colocar flex. Por quê? O display já foi definido aqui no framework, tá vendo lá, ó, display, flex. Então o Tailwind já faz isso pra gente, não precisa colocar display, a gente só precisa colocar flex, tá bom? Um exemplo, eu vou dar um justify around, perceba que se a gente tivesse no CSS puro, a gente ia colocar justify content, só que nesse caso não precisa colocar content, a gente já passa direto o valor around, tá bom? Ok. E o item, a gente vai colocar também o items center. Olha só que interessante. Pessoal, você pode estar se perguntando, você está vendo esse autocomplete, né? Quando eu coloco aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Se eu der um Ctrl espaço, um Ctrl space, ele mostra para mim. Eu estou usando uma extensãozinha aqui do Tailwind. Você pode fazer o seguinte, ó. Tailwind, ó. Tailwind. Ó, eu estou usando essa aqui, ó. Tailwind IntelliSense. Tá bom? Essa daqui que eu estou usando, e estou usando essa aqui também, ó, Snaps. Mas eu estou aplicando essa aqui, ó, Tailwind CSS. Ela que completa pra gente aqui, tá bom? Então isso fica mais produtivo, tá bom? Pra gente usar. Então eu vou dar um text também center. Em vez de eu dar um text align center, eu uso só o text center, tá bom? E outra coisa, eu quero também que essa div ela seja fixa. Se você prestar atenção uma coisa, tanto a imagem de fundo como essas informações aqui, ó, elas são fixas. Ó, tá vendo? O meu conteúdo rola, mas elas mantêm ali, conforme as medidas que eu der, tá bom? Então, a gente vai usar essa div aí, ela é uma posição fixa. Então, ela é uma posição fixa e vai ter também um z-index, então, de 40 também. Eu vou ter também um left de 0, eu vou ter também um right, tá? Um right de 0. Então, eu tenho esquerda colado na esquerda e direita colada na esquerda, essa div. Então ela vai ficar bem no meio. Então ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, porque estão zerados, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Agora a gente vai, de fato, criar outra div aqui, que é para a gente colocar a nossa imagem, o nosso título, tá bom? E a nosso slug ali. Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou deixar, por enquanto eu não vou colocar uma classe nessa div. Aqui a gente vai usar agora a nossa imagem, que é a logo. Então o img. Aqui, pessoal, como a gente tá no Next, a gente pode usar a tag img, ó, image, perdão, do Next.
mas eu vou usar aqui o IMG mesmo, tá? Do JSX, tá bom? Então, IMG, SRC, que é o source. Eu vou dar um Alt aqui, já vou colocar logo, tá? E já vou pegar aqui também, ó. Beleza, deixar assim por enquanto. Aqui eu vou buscar minha imagem. Então, eu vou dar um barra e vou pegar logo, ponto. Ó, se você for ver aqui, ó, em public, eu tenho uma logo aqui, ó. Logo pizza.jpg. Então, logo, ó, logo, traço pizza, né? JPG. Muito bem. Se a gente for ver isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, como é que tá ficando. Olha só, tá vendo? Ó? Onde é que ela tá lá a imagem? Já tá lá, ó. Tá vendo? Ó? Como é que tá? Tá, então como é que a gente vai fazer? Vamos dar uma classe aqui para nossa imagem. Pessoal, só lembrando que, perceba que eu faltou um X aqui, ó, que é o flex. Por isso que minha imagem ficou lá na esquerda. Ó, agora se eu vim, ó, agora ela ficou no meio, tá vendo? Ó? Porque é um flex e eu ajustei no centro, tá bom? Ok, então vamos dar uma classe para essa imagem, ó, uma classe, porque se a gente for ver, a nossa logo, ela é redondinha, tá vendo? Então a gente vai fazer isso também. Então vamos lá. Então, uma class name. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que a minha imagem ela vai ter uma margem alta. Para mim usar uma margem alta, no Tailwind eu faço mx-alto. Olha só que fácil. Muito fácil, pessoal. Fácil, fácil, fácil. Outra coisa interessante, a gente precisa dar um tamanho, tá? Na nossa imagem. Agora tem um detalhe, pessoal, no Tailwind. Se eu fazer assim, ó, W, significa largura. Ou width. Só que perceba que o Tailwind ele já vem com algumas medidas definidas. Predefinida. Perceba, a gente tem largura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, o 13 não tem, o 15 também não tem. E aí? Como é que a gente faz? Se a gente quiser usar um exemplo, a largura 13, como é que a gente faz? Entendeu? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, dá um espaçozinho, colchetes, aqui, ó, e a gente coloca a medida, a gente personaliza a medida que a gente quer. No meu caso, eu quero 130 pixels. Então eu coloco 130 px. Não esqueça o pixel, tá bom, pessoal? Senão não vai funcionar. Assim também para a altura. Eu quero também a altura de 130 pixels, tá bom? E outra coisa, eu quero arredondar a minha imagem, tá? Se você for ver, a minha imagem ela tá pequena, mas tá quadrada. Eu quero arredondar. Como que a gente arredonda aqui no Tailwind? No CSS puro, a gente usa o border radius. Border radius e a gente dá o tamanho ali. No caso aqui no Tailwind, a gente usa rounded, ó, rounded. E aqui a gente tem pequeno, um tamanho desse de MD que é 668 pixels. A gente tem o round LG que é 1024 pixels. E a gente tem o full. Então vamos colocar como se fosse 100%. Se a gente for ver isso aqui, ó, viu? Ó, ficou bem redondinha, tá vendo? Então é muito simples, pessoal. Então já tá pegando forma aqui, ó, tá igualzinho já, tá? Deixa eu fazer assim, pessoal, ó, deixar assim pra gente ter um espaçozinho legal aqui, né? Beleza. Ok. Então a minha imagem tá aí. Agora a gente tem, pessoal, o H1. Então vamos colocar o H1, que é o caso, o título. Então, code pizzaria, tá? Eu vou colocar code pizzaria, tá? É o nome da nossa pizzaria, tá? Eu já vou dar uma classe aqui também, ó, um class name, dar um estilo aqui para o nosso título. Então, text, ó, text traço 3xl. Eu quero deixar bem grandão o meu texto, tá bom? Então eu uso assim. Esse 3xl é como se fosse aqui, ó, font size 1.85 rem, ou é igual a 30 pixels. É como se eu estivesse colocando, se eu estivesse trabalhando com CSS puro, é como se eu estivesse colocando o font size, né, font size de 30 pixels, tá bom? Muito bem, então é assim que funciona no Tailwind, muito simples. E vou dizer também um font traço bold. Esse font traço bold é como se eu estivesse usando ali o font weight, que é o peso da fonte. Então eu estou usando aqui o bold, é como se fosse 700. Então eu posso usar o bold, black, semi-bold e assim o céu é o limite aqui, tá bom? Se a gente for ver isso aqui, olha só que interessante. Vamos dar uma cor primeiro, né, pessoal, também, né? A gente não colocou uma cor. E vou dar também um text traço. Eu vou colocar um zinc e vou colocar um 100, tá bom? Então se a gente for ver, ó, code pizzaria, tá vendo? Então já tá pegando forma. Eu vou colocar esse tracinho aqui, pessoal, no original aqui tem, vamos colocar esse tracinho, né? Então, code traço pizzaria, ok. Agora a gente tem um parágrafo. Esse parágrafo é o que? A melhor pizzaria, né? Então a melhor pizzaria da região, né? A melhor pizzaria da região. Opa, coloquei foi um F aqui. Região. Melhor pizzaria da região.
Vamos colocar aqui um estilo, uma class name aqui. E vamos colocar aqui, ó, um text traço green. Opa. Green traço. Eu vou colocar aqui, pessoal, um 300 para ficar meio que a tonalidade da cor mais clara um pouquinho. E vou dar um font bold também, tá? Então eu vou dar um font bold, dar um peso na fonte, ou seja, um font weight 700, tá bom? E eu vou dar também aqui isso mesmo, o texto, beleza? Deixa eu ver como é que ficou. Então tá aqui, ó, a melhor pizzaria da região, tá vendo? Tá aí bonitinho. Agora a gente tem aqui o que? A gente vai ter essa partezinha de informações aqui, ó, de horário de funcionamento, e perceba que a gente tem uma linha traçada na horizontal. Então o que é que eu vou fazer? Aqui, dentro dessa div aqui, eu vou criar outra div. Muito bem. Aqui, o que é que eu já vou fazer? Nessa div eu já vou dar uma classe, um class name. Eu vou dizer, pessoal, que eu vou passar essa border traço B. Quando eu passo aqui, ó, border traço B, é como se eu estivesse colocando uma borda no bottom. Olha só, se eu passar o mouse em cima, olha só, border bottom width, 1 pixel, tá bom? Então, em vez de eu passar border, um pixel solid head no CSS seria assim, você vai colocar border 1 pixel, aí você tinha que passar o pixel e a cor ainda. Nesse caso, só precisa colocar border. Por padrão, o teu indi já dá uma cor para ele. E eu vou dar um padding no eixo Y, tá? E vou dizer que eu vou dar aqui que seria, esse padding Y, seria aqui um padding no eixo em cima e embaixo 0.25 rem, ou 4 pixels em cima e embaixo, tá bom? E um padding bottom, tá? Que eu vou meio que dar um 2 aqui. Eu vou distanciar um pouco de cima e de baixo também, tá bom? Ok, então eu tenho um padding no eixo Y de 1, e um padding bottom de 2, tá bom? E embaixo, aqui dentro da div, eu vou colocar um H2 e vou colocar horários de funcionamentos. Então, horário de funcionamento, só assim, funcionamento. Já vou também dar um class name para ele e vou dizer que a cor text traço zinc traço 100. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui. Ó, tá vendo, pessoal? Então, horário de funcionamento. Tá vendo o traçozinho que eu tracei aqui, ó? Beleza? Bem interessante, né? Ok. Agora, pessoal, presta atenção, outra coisa interessante aqui, ó. No nosso projeto aqui, perceba que eu tenho aqui, ó, de segunda a domingo, das 18 à meia-noite. Perceba que eu tenho um background, não é um background com a cor cinza e arredondado, tá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Eu vou passar aqui um spam, e vou fazer o seguinte, ó, segunda, aqui você vai colocar, pessoal, conforme a pizzaria que você vai fazer, conforme os horários de funcionamento, tá bom? Então eu vou colocar, então aqui eu vou colocar assim, tá? Você pode colocar do jeito que você quiser. E vou colocar das 18, 18, tá bom? Às 0 hora, ou à meia-noite. Então, de segunda a domingo, tá? Das 18 horas à meia-noite, tá bom? Como que eu vou fazer aqui? Ó, aqui na spam eu vou colocar um class name. E o que é que eu vou dizer? Eu vou dar uma cor, um bg-zinc. E vou usar aqui um 400, não 600, um 600, que é aquela corzinha lá, tá? E vou dar um padding no eixo Y de 1. E um padding no eixo X aqui, eu vou dar de 2. E vou arredondar, rounded, e vou dar um full. Porque perceba que a cor de fundo, ela é arredondado. Não a cor, mas o formato é arredondado. E vou dar aqui um text traço zinc, e vou dar 50 aqui, que é a cor. Eu vou deixar uma cor branca, tá bom? Se a gente for ver isso aqui como ficou, vamos aqui ó, no nosso. E tá aqui, pessoal. Olha só que interessante. Deixa eu ver, tem uma mudança aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que onde é que essa linha tá. A linha eu tenho que passar em cima, né? Ó, em cima. O nosso tá embaixo. Vamos resolver isso aqui. Horário de funcionamento. Tem que ficar acima de horário de funcionamento. Deixa eu dar um border top aqui. Aí, pessoal. É assim. Tá vendo? Ó? Muito bem, ó. Então tá aqui. Eu tracei a linha em cima. É que eu tinha colocado um border bottom. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. A gente acabou de fazer aqui essa parte aqui, tá? Ó. Beleza? Muito bem.
Ok, agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o nosso footer agora, né? Vamos fazer o footer, né? Então vamos lá, ó. Ok, essa partezinha tá pronta, tá? A gente acabou de fazer o nosso header, tá bom? Então a gente colocou a nossa imagem de fundo, fez todo bonitinho aqui, né? E é isso aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora lá pro nosso footer. Então vamos aqui, ó, nosso footer, ó, footer, beleza? E vamos lá. Aqui, pessoal, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar já o footer, a nossa tag de footer. Vamos já dar uma classe para o nosso footer, né? Então, class name. Aqui eu vou colocar, pessoal, um padding no eixo X de 5 pixels, tá? E um padding Y de 2 pixels, tá? Muito bem. Aqui eu já vou dar um BG traço orange, que é uma corzinha, né? Essa cor orange eu vou dar aqui uns 400, tá? É a corzinha aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Tá bom? E vou dar aqui um overflow no eixo X. Eu vou esconder, deixar ocultar, para livrar aquela barra de rolagem, né? Beleza. Aqui dentro eu vou colocar agora a div, assim, ok? Aqui eu já vou dar uma classe, tá? Uma classe name, e vou fazer o seguinte. Aqui vai ter um flex, vai ser um display flex e um justify content. Aqui eu vou dar um center, vou ajustar o conteúdo no centro, tá? Muito bem. E vou dar também um flex traço call. O flex call, pessoal, ele é o flex direction call do CSS puro. Se eu passar o mouse em cima, olha só, flex direction column. Então você só precisa colocar flex call. E aqui você coloca o items, tá? Ó, o item center. O item center, ele é semelhante lá ao align items do CSS puro. Então com isso aqui, a gente já vai ter o conteúdo bem no meio, com o corpo aqui, o pai aqui, né, o footer com essa cor. Aqui o que é que a gente vai fazer, pessoal? Aqui eu vou colocar aqui, ó, um parágrafo, ó. Eu vou colocar um parágrafo. Esse parágrafo aqui, ele vai ser, no caso, aqui, ó. Se você ver aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, Code Pizzaria C 2024, todos os direitos reservados, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, ó. Então, aqui eu vou colocar, ó, deixa eu dar uma classe aqui pra ele, ó, class name. E vai ter uma fonte semi-bold, tá, ó, semi-bold é a fonte que eu vou querer. E vou dar um text semi-bold, e vou dar um text zinc, e vou dizer que essa cor aqui vai ter uns 700, tá? É essa corzinha meio aqui cinza, né? E vou dar um text center. Eu vou ajustar o meu conteúdo texto no centro. E aqui eu vou dar um tamanho pro meu texto. Como a gente já viu isso aqui, a gente pode personalizar os tamanhos, né? Então nesse caso eu vou colocar 14 pixels. É o tamanho desse meu texto, tá? E aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, Code Pizzaria. Tem um detalhe, pessoal. Sabe aquele C aqui, ó, aquele Czinho que a gente tem? Se você for ver aqui, ó, a gente tem esse C bem aqui, ó. Como é que a gente faz isso aí? A gente usa aqui, ó, isso aqui, ó. A gente coloca e coloca copy, ó. Quando você faz isso, coloca ponto e vírgula, ele já cria pra gente esse C, tá bom? Aqui tem outra coisa interessante, que é a data, pessoal. Porque, um exemplo, Code Pizzaria, a data 2024, todos os direitos reservados. Mas imagina o seguinte, imagina que você está fazendo esse site aqui para um cliente em 2024. Só que vai chegar 2025, 2026 e você vir mudar isso aqui manual não faz sentido. Então, para isso mudar de forma dinâmica, a gente faz o seguinte, ó, a gente usa o recurso do JavaScript. A gente coloca, ó, new data, né? E aqui você coloca ponto get for year, tá? Ó, então get for year. Automaticamente, com base no meu horário, com base aqui tudo atual, eu consigo pegar o ano. Então quando acontecer a virada, automaticamente no ano da virada, esse data vai mudar para 2025, tá bom? De forma dinâmica. E aqui eu coloco todos os direitos reservados. Aqui você pode colocar em inglês desde que você quiser, tá? Então, todos os direitos reservados, ok? Tá. Depois, eu vou colocar, pessoal, ainda, quem desenvolveu o projeto. Perceba que eu tenho aqui, ó, desenvolvido com amor por Git Web Code, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar uma div aqui. Vamos dar uma classe para essa div. Opa. Class name. Vamos colocar aqui um flex, vamos dizer que tem um display flex e um items center apenas, item center, tá? Muito bem. E aqui eu vou colocar o parágrafo.
Nesse parágrafo aqui, ó, tá? Eu vou ter uma P, e vai ter também uma classe, e vou dizer que esse display é flex. Pra quê, pessoal? Pra ficar, porque assim, ó, aqui eu vou ter um controle, como eu vou usar, aqui eu já vou usar o meu React Table, que é o Table Icons, que a gente vai usar esse íconezinho. Então, quando eu faço isso, digo que um display flex desse parágrafo, então, vai ficar tudo em linha, tá bom? Caso eu não faça isso, vai ficar quebrado, então não é isso que eu quero, tá? Então vai ter um display flex e eu vou dar um gap de 2. Esse gap de 2 é a distância aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, desenvolvido com. Perceba que com e entre o coração tem esse espaço e entre o coração por tem outro espaço, então é um gap. Então eu vou criar meio que uma lacuna do lado esquerdo e do lado direito. Então gap. E vou dar um fonte semi-bold, tá? Então é o fonte semi-bold. Opa, fonte semi-bold. Muito bem, fonte semi-bold. E vou dizer também que eu vou ajustar no centro esse texto. Então, text center, e vou dar a cor desse texto. Text zinc traço, vou colocar aqui 700 também. Tá bom? Muito bem. E aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui dentro, sim, eu vou colocar o seguinte, ó. Desenvolvido com. Aqui ainda eu vou colocar o ícone, tá? Com amor, no caso vai ser o coração, né? E aqui você coloca o seu nome, o que você quiser aí, tá? Nesse caso eu vou colocar GUIT Web Code, tá? Ó, desenvolvido Web Code. Agora a gente vai usar o nosso ícone. Então vamos lá, ó. Pra gente usar o ícone, como é que a gente faz? Vamos lá, ó. Vamos aqui no Table. Vamos aqui, ó, procurar no campo aqui, ó, Heart, que é de coração. Olha só. Então aqui tem várias formas. Eu posso copiar o SVG, eu posso baixar como PNG, como SVG. Eu vou fazer assim, ó. Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou copiar aqui, ó, tá? Eu vou copiar e vou fazer o seguinte, ó. Vou importar aqui, ó. Import, eu vou colar aqui dentro, tá? E vou dizer que é de quem? Daqui, ó. Table Icon React. Olha só que interessante. E aqui eu chamo o meu componente, o meu ícone. Então eu coloco icon, ó. Deixa eu colar também, né? Icon. Beleza. Então com isso aqui já é para estar funcionando. Beleza. Agora vamos ver isso aí funcionando. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar o componente footer lá dentro do nossa home. Então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Footer, ó. Beleza? Footer. Ok. Com eu fazer isso aqui já é pra gente ver alguma coisa, né? Ó, tá aqui, pessoal, ó. Agora ele tá aqui em cima por quê? Esse espaço entre o meu header e o footer é onde vai ficar o meu conteúdo dos itens, tá bom? Perceba, pessoal, que o meu coraçãozinho tá preto. Então não é isso que eu quero. Então como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza, deixa eu voltar aqui no footer. Aqui a gente faz o seguinte. No próprio ícone, a gente pode ter a possibilidade de fazer o seguinte. A gente tanto pode dar um tamanho para ele, correto? A gente pode dar um tamanho, como pode dar uma cor. Nesse caso aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Color. E aqui eu vou usar red. Não é uma corzinha vermelha? Então é isso que eu posso fazer, tá bom? E aqui é só isso. Se a gente for ver agora, olha só, pessoal, que lindo, tá funcionando o nosso footer. Olha só que lindo, né? Tá começando a pegar forma aqui o nosso projeto. Então, code pizzaria. Olha lá, o Czinho lá. C 2024, todos os direitos reservados. Ou seja, automaticamente, com base nos horários, essa data ela vai mudar. Quando a gente chegar em 2025, meia-noite lá na virada, automaticamente esse 2024 vai mudar para 2025 de forma dinâmica. Então você não vai ter aquele trabalho de vir aqui e mudar de forma manual. Tá bom, pessoal? Então beleza, a gente acabou de fazer o nosso footer e a gente fez o nosso header usando o Tailwind. Pessoal, olha a facilidade disso aqui, tá? Então, ok, a gente importou o ícone, tá usando o nosso ícone. Tá bom, pessoal? Então, viu como fica um código enxuto, bem bonito mesmo? Ok. Então é o seguinte, pessoal, ó. Nessa aula aqui, a gente criou o nosso header, tá? E o nosso footer. Agora tem o seguinte, vamos deixar aqui, pessoal, preparado o seguinte, ó. Aqui em API, eu tenho um arquivo aqui, o JSON. Eu já vou pegar ele, a gente vai deixar ele prontinho pra gente trabalhar, tá? Eu vou pegar ele aqui, deixa eu pegar ele aqui, ó. Então eu tenho aqui, pessoal, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu JSON aqui, ó.
Aqui é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar ele, pessoal. Eu não vou usar, porque perceba que eu não estou usando aqui, ó, .json. Se eu vier aqui e usar o .json, ele vai parar esse erro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o seguinte, ó. Eu vou usar um const e vou dar um nome aqui do meu objeto. Então eu vou dar aqui um data, eu vou colocar products, data products, que vai receber aqui, ó, um array. Eu vou dizer que isso é um array de objetos, tá bom? Vamos fechar aqui o colchete aqui, porque ele vai dar esse erro, né? E vamos exportar ele. Export default data products, né? Data products, data products, tá bom? Então a gente já vai criar, já criamos aqui o nosso JSON. Então ele tem aqui o ID1, o nome da pizza, margarita, description, tá aqui o price e image. Então o ID2, 3 e tá aqui. Agora, como a gente tá trabalhando, pessoal, com TypeScript, isso aqui a gente precisa tipar, né? A gente precisa tipar esse array de objeto, porque isso vai fazer sentido pra gente na frente. Então vamos criar um tipo pra gente já usar aqui. Então vamos criar aqui um interface, interface. Vamos colocar aqui product, tá? Eu vou criar um interface, dar o nome de products, tá bom? E aqui é o seguinte, cada propriedade desse aqui vai ter um tipo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu ID é do tipo number, olha só, do tipo number. Eu vou dizer também que... ponto e vírgula. Eu vou dizer também que o meu name, 2 pontos, é do tipo string. Então, string, tá bom? E vou dizer também que a minha description, então, description, vai ser também string. String, tipo string. Quero dizer também que o meu price, 2 pontos, é do tipo number. Number. Do tipo number. E ainda a minha image, 2 pontos, é do tipo string. Tá bom? Então tá aqui, ó. Então eu criei uma interface para me tipar aqui esse array de objeto. Aqui é o meu banco de dados, vamos dizer assim. Eu vou simular o banco de dados, né? Beleza. Como é que eu faço aqui? Agora eu preciso fazer o seguinte, ó. 2 pontos. Eu preciso agora fazer o seguinte, ó. Eu quero dizer que eu vou tipar com product, ó. Products, que é um array de products, tá vendo? Então, beleza, aqui acabei de tipar, tá bom? Ou seja, se eu passar o meu mouse em cima de cada propriedade, olha só, eu vou passar em cima do ID, olha, a propriedade do ID, products.id é o number, name aqui, ó, é string, description é uma string, price é um number e image é uma string. Então, pessoal, fica tudo tipadinho, bonitinho, tá vendo? Então, o TypeScript, pessoal, eu não costumo muito usar o TypeScript, tá? Mas ele é bom, tá? Ele ajuda pra caramba mesmo, entendeu? Numa dessa daqui, a gente sabe qual tipo de dado. Se você tiver uma função, você vai saber o tipo de dado que aquela função espera, o parâmetro, o tipo do parâmetro, tá bom? Então a gente dá pra saber. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Então nessa aula aqui a gente criou o header, o footer e a gente já deixou prontinho aqui também os meus dados aqui, tá bom? Pra gente simular como se fosse um banco de dados. Aqui eu poderia usar, pessoal, um JSON Server também. Se você quiser usar também não tem problema. Aí você vai usar ali o fetch, né? Do JavaScript, em vez de... Porque nesse caso, como a gente tá usando um array, a gente não vai usar fetch aqui, tá bom? Pra fazer requisição. A gente vai pegar de forma aqui estática aqui, tá? Beleza, então a gente acabou de criar aqui nossos dados, tá? Deixa eu ver aqui no meu kart, deixa eu ver se eu já tenho alguma coisa no meu kart. Tá, já tem meu kart aqui, beleza. Então é o seguinte, pessoal, ó, na próxima aula a gente já vai começar a chegar aqui, já vai começar, porque é o seguinte, pessoal, é muita coisa, entendeu? Então pra não ficar uma aula muito grande, tá? Não ficar aquela aula muito cansativa, tá bom? A gente vai dividindo em partes, tá bom? Mas eu garanto pra você que se você assistir todas as aulas, você não vai se arrepender, você vai obter vários conhecimentos aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, na próxima aula a gente vem com mais conteúdo aqui. Na próxima aula a gente vai prosseguir aqui com o nosso projeto. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu!